Oi, gente, boa noite. É, Já é a terceira vez que eu troco de computador para e aí a adaptação é muito difícil. Estou falando com o microfone do próprio computador, não sei como é que vai ficar o som. Infelizmente, eu não consegui ainda configurar meu microfone nesse computador. Eu falo com o microfone que já vem no notebook. Espero que o som não fique com muito eco. Beleza. Talvez eu tenha que picotar a aula e a qualquer momento meu filho pode entrar aqui gritando. Então, hoje eu não consegui ninguém para segurar ele. Talvez eu picote mais a aula se ele não se comportar muito. Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vou começar com a aula de análise combinatória. A gente vai começar com uma revisão, igual eu comecei com estatística, antes de dar o conteúdo novo. Por mais que nesse momento, quem já entendeu tudo o que eu dei anteriormente, esteja achando que está perdendo tempo, não vai ter uma perda de tempo, não. Eu já expliquei lá, quem participou da reunião da quinta-feira, que a gente vai acabar ganhando bastante tempo depois que todos os professores estiverem adaptados, porque em 1h20 de aula, que a gente geralmente dá, na verdade, 40 minutos se perde, a gente esperando eles calar a boca, ou esperando eles chegarem, ou escrevendo no quadro, esperando copiar. E aqui, 1h20 de aula é 1h20 de aula, tá? Então, no final das contas, assim, até o final do ano, se isso continuar, vai ser um ganho. Então, a gente ainda está se organizando e eu fazendo revisão, eu acho que eu não estou perdendo tempo. Eu estou ganhando, estou preocupada de vocês não lembrarem absolutamente nada daquilo que foi visto. E estou esperando também que vocês se organizem com as atividades de estatística, tá? Para ter mais ou menos o grupo uniforme, com as atividades em dia, tá? Então, quem não conseguiu fazer nada até agora, ainda está se organizando com a parte de estatística. Então, vai ter esse tempo aí, as revisões de análise combinatória, que, por exemplo, a aula de hoje tem uma tarefa boba que vocês já fizeram, ou que tirou foto do quadro, tem ela guardada, tá? Então, as primeiras aulas vão ser assim, a maioria dos exercícios, vocês já tiraram foto do quadro, então já tem guardado, já copiaram no caderno, tá? Então, vai ser mais fácil esse primeiro momento de análise combinatória. Como sempre, a gente começa pelo mais fácil. Então, vamos lá na apresentação de hoje, tá? Vou botar aqui o óculos e seja o que Deus quiser ir com meu filho, anda desesperado no quarto. Vamos lá. Eu vou botar aqui para apresentar do slide que já me interessa. Muito bem. Esse tema geral é aquele que vocês têm na folha impressa, igualzinho. Nada diferente daquilo que vocês têm lá no material. Definição, representações, estratégias, relações combinatórias e métodos de contagem. A gente já tinha dado a definição, as representações, estávamos fazendo alguns exercícios aos poucos, e a gente estava definindo a estratégia. E aí, eu vou revisar a parte de definição de representação. As aulas de exercício, dessa parte de representação, eu vou dar igual eu fiz em sala de aula, eu dei alguns exercícios como exemplo, eu vou fazer na aula de quinta-feira, vai ser uma outra gravação, tá? E aí as estratégias a gente vai fazer na terça-feira que vem, tá bom? E aí já vai começar mais ou menos novo para todo mundo na terça-feira que vem. Então relaxem aí e aproveitem a aula. Aqui é no teclado, cada um é de um jeito. Muito bem. Uma coisa que não tem na nossa aula presencial, né? É o que você precisa saber para entender análise combinatória. Primeira coisa é a operação aritmética, adição, subtração, multiplicação e divisão.
E a parte de conjuntos é notação, representação e operações. Essa aí que vocês tiverem conjuntos é operação com conjunto, união, interseção, negação, isso tudo vocês precisam saber lá futuramente, tá? Para compreender a análise combinatória. Tem um glossário, eu posso passar esse arquivo em PowerPoint para vocês, sem problema nenhum, e aí vocês vão compreender isso melhor. Muito bem. Aí, começando pela definição. O que é análise combinatória? É a área da matemática que trata dos problemas de contagem. Esses problemas de contagem, eles são aqueles que tratam dos experimentos aleatórios. A gente já viu que evento certo... Ó, filha, Muriel, desliga o som, sai e fecha a porta. Muriel, por favor. A mamãe não pode ter som aqui. Vem dar um oi para todo mundo. Para eu pico ruim aqui. Vem cá. Desliga o som. Gente, esse aqui é o meu bebê. Fazendo bagunça aqui. Vai lá, filho. A mãe não pode ficar com você. Fecha a porta, por favor. Obrigada. Vamos lá. Então, é a área da matemática dos problemas mentais. Vou voltar toda hora. Infelizmente, hoje vai ser assim. Então, o que a gente tem, né? A gente está falando dos eventos certos e experimentos aleatórios. O que é um evento certo? Vou resumir a minha questão. X mais 1 igual a 4. Obviamente, tem uma resposta para isso, que é x igual a 3. Então, é um evento, não é nem certo, é um experimento que não é aleatório, tá? Então, até lá, x igual a 3 tem uma resposta. Quando a gente está trabalhando com análise combinatória, a gente não está trabalhando dentro desse contexto. A gente não tem como prever uma situação. Então, por exemplo, vou jogar um dado. O dado, quando eu jogo, eu não posso garantir se vai cair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Eu sei que existem 6 possibilidades, mas eu não sei exatamente qual que vai cair. Pode cair 3, pode cair 4, 1. Eu não tenho certeza sobre o que vai cair. E aí, o que vai acontecer lá nos experimentos aleatórios, tá? E esses problemas de contagem, eles tratam desses experimentos aleatórios, beleza? Então, o que a gente precisa fazer nesses experimentos aleatórios? A gente precisa contar a quantidade de possibilidades, mesmo que no final das contas a gente não saiba qual vai ser a possibilidade real que vai cair naquele caso, tá? Então, problemas de contagem são problemas que usam técnica de contar. Enumerar os elementos de um conjunto de forma a determinar quantos são os elementos. Por exemplo, tem um conjunto ABCDE, que é um conjunto de 5 elementos. Eu enumero os elementos desse conjunto e depois eu conto. E aí, esses 5 exemplos de contagem, que foi o que a gente usou em sala de aula, que eu vou resolver usando todos os 3 tipos de representação. Então, vamos às representações. São as listas, diagramas e fórmulas. O que é a lista? É a representação das possibilidades por conjuntos entre chaves, onde enumeramos as possibilidades lado a lado. Então, a gente tem aí esse primeiro, nessa primeira figura, essa bolinha aí, o nome disso é representação por diagrama. É um tipo de representação de conjunto. Aí embaixo que é a representação entre chaves, tá? Então, a gente faz essa representação entre chaves na lista e depois a gente conta as possibilidades. O que é um diagrama? São esquemas ou desenhos que auxiliam a pessoa que está resolvendo o problema a compreender aquilo que está sendo abordado. Então, aqui um esqueminha na primeira figura, mostrando que um diagrama pode
pode ser qualquer esquema desse tipo, como se fosse um organograma, e do lado tem outra figura mostrando o que é as possibilidades. Quem foi à aula já está acostumado aí a montar essas árvorezinhas. Em análise combinatória, existe um tipo de diagrama chamado de árvore de possibilidades ou diagrama de árvore. Diagrama de árvore, que serve de método auxiliar ou principal para resolver os problemas de contagem. E aí estava bem nessa parte inicial do diagrama de árvore, né? Ou que eu chamo mais de árvore de possibilidades. O que mais a gente tem como representação? O princípio fundamental da contagem. E aí eu coloquei esses alertas aí, porque ele vai ser o mais importante na análise combinatória, não pode esquecer. Então, vai ter o cachorrinho ouvindo, esqueci o nome do falando, né? Acho que chama sua atenção, uma exclamação para chamar sua atenção, da extrema importância do princípio fundamental da contagem. A gente vai ler, mas vocês vão entender melhor no contexto da resolução de problemas, tá? Qualquer coisa eu vou esse slide aqui. Significa que, se desejarmos executar uma sequência de N ações, onde a primeira ação pode ser executada de mil maneiras, a segunda de duas maneiras, e assim sucessivamente, até que a enésima ação possa ser executada de N maneiras, então o número total de maneiras de executar essa sequência de ações é igual ao produto M1 vezes M2 vezes MN, tá? O que significa isso? Se eu conseguir repartir em 3 ações, e aí eu tenho 3 formas de executar a primeira ação, 2 de executar a segunda e 1 de executar a terceira, eu vou resolver essa questão multiplicando essas quantidades, 3 vezes 2 vezes 1. Então, na verdade, resolver qualquer problema pelo princípio fundamental da contagem é você resolver ele através de um produto, do número que representa a quantidade, né, de maneiras de resolver determinada questão. Muito bem. Todas as fórmulas que existem, que são essas daí de permutação circular, permutação e repetição, arranjo simples e combinação simples, que é o que a gente vai ver no final de análise combinatória, tudo vem do princípio fundamental da contagem, tá? Esse produto aí que você está vendo, ó, primeira ação, 2 maneiras de se resolver. Segunda ação, 3 maneiras de se resolver. Aí a gente vai ver que a gente vai fazer o produto dessas ações, 2 vezes 3, 6, e você tem 3 possibilidades aí de resolver o problema. Então, tudo desse produto todas as fórmulas vêm desse produto. Então, você vai, no final das contas, se você optar por querer resolver tudo pelo princípio fundamental da contagem, você pode. Ou, se você quiser decorar as fórmulas, achar mais fácil, você vai poder resolver pelas fórmulas, tá? Acaba que cursinho usa muito fórmula. Então, o bom, e também tem algumas questões de Enem, por exemplo, que eles quase te obrigam a que você saiba a fórmula, porque ele vai te dar a questão, ao invés de solução, por exemplo, se for um valor muito grande, se você tiver 20 fatorial dividido por 5 fatorial, vai dar um valor muito grande. Então, ao invés de te dar a resposta, ele vai te dar 20 fatorial dividido por 5 fatorial, uma opção múltipla escolha. Então, acaba que você vai ter que saber tudo na hora de fazer o vestibular. Mas, na prática, saindo do mundo do vestibular e do concurso, você consegue resolver absolutamente tudo no princípio fundamental da contagem. Representação, né? Que é uma observação importante. A lista ela vai ser sempre usada quando for uma decisão simples. Porque para você usar a árvore de possibilidade do princípio fundamental da contagem, você tem que ter em mente que você precisa de pelo menos um problema maior que pode ser repartido, no mínimo, em 2 decisões menores. Isso não acontece sempre. Se for uma decisão simples, você só vai conseguir usar a lista, beleza? Aí a gente vai ver logo de cara esse exemplo mais simples que é a lista, e o resto que a gente vai conseguir usar todos os 3 tipos de representação. Então, essa letra aí, que foi
ele simples de contagem que eu mostrei lá no início, ela apresenta o resultado do lançamento de um dado. Então, tem lá o dado, a gente sabe que quais são as possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo já jogou um dado na vida. E aí, como é que a gente representa na lista? A gente enumera esse conjunto de possibilidades entre chaves. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Normalmente, a gente dá o nome do conjunto por uma letra maiúscula, qualquer letra. Ou, em casos específicos, S, que é uma notação de espaço astral, que conta todas as possibilidades. Tem gente que faz algumas distinções menores, mas em regra geral, qualquer letra maiúscula você pode representar, tá? 6 resultados possíveis. Quantos são os possíveis resultados do lançamento de um dado? A gente não quer saber quais. Normalmente são quantos. E aí você não tem como montar a lista e contar. Não tem conta para fazer aquilo que a decisão é muito simples. Então, exatamente o que eu coloquei ali. Como a decisão é simples, não podemos usar as possibilidades e o princípio fundamental para resolver esse problema. Aqui nesse exemplo da letra B, eu já consigo resolver usando outras possibilidades. De qualquer forma, eu vou usar a lista também. Então, o que é um número de 3 algarismos? Em primeiro lugar, é aquele número que eu tenho a centena, dezena e unidade, tá? Então, 100 é um número de 3 algarismos. 504 é um número de 3 algarismos. Se eu pegar 15, é um número de 2 algarismos, não de 3. Então, tem que entender primeiro que é um número de 3 algarismos. Então, esse número de 3 algarismos, você tem 100 e 504, por exemplo. O 100, ele tem algarismos repetidos. O 0 está aparecendo 2 vezes. O 504 não tem algarismos repetidos. O 5 é diferente do 0, que é diferente do 4. Daí que vem as distintos. Quando ele pede distintos, é que não tenha repetição, que todos eles sejam diferentes. Então, 100 é um número de 3 algarismos, mas não é um número de 3 algarismos distintos. 504 é um número de 3 algarismos e é um número de 3 algarismos distintos. Essa é a diferença básica, tá? Do conceito. Só que aqui ele pede para você usar especificamente 4, 5 e 6. Então, para usar 4, 5 e 6, você só pode usar esses números. Então, por exemplo, 504 não pode ter zero, né? Nesses 3 números que vocês estão vendo. Só tem 4, 5 e 6. Então, qual seria um número de 3 algarismos, nesse caso, por exemplo, distinto? 456. É um número de 3 algarismos distintos, certo? Acaba que, se você começar pela lista, esse aqui é bem tranquilo. Vocês, quem assistiu na primeira aula, viu que vocês não se perderam nesse caso. Vocês acharam todas as 3 possibilidades. Mas quando aumentou lá para as 27, que foi o que conseguiu os tão distintos, vocês se perderam. Então, para não se perder, o raciocínio melhor é da árvore de possibilidades. Qual é o raciocínio? A gente tem um problema em que a gente tem 3 algarismos e a gente pode considerar que a gente tem que tomar 3 decisões. Então, a gente vai repartir esse problema maior num problema menor e vamos tomar 3 decisões, que é saber quais os algarismos que estão lá nas centenas, nas dezenas e nas unidades, e montar primeiro a árvore de possibilidades, porque a árvore de possibilidades, por mais que ela fique grande, você não se perde, tá? Você vai achar todas as possibilidades sem problema nenhum. Então, eu sempre, quando eu resolvo pelas 3 representações, eu prefiro começar pela árvore de possibilidades, porque, apesar do tamanho horrível que ela tem, é uma forma que eu tenho de não me perder, contar todas as possibilidades que eu preciso. Depois, vou para a lista, depois para o princípio fundamental da contagem. Então, vamos, por acaso, aqui comecei pela lista. Não me pergunte por quê. Acho que porque é mais fácil.
E aí, qual seria a lista, né? Chamei esse conjunto de B, porque a nossa letra é B da questão, e coloquei todas as possibilidades lá. 456, 465, 546, 504, 645 e 654. Cada número de 3 algarismos formado é uma possibilidade. Então, nessa lista nós temos 3 possibilidades. Depois eu fui para a possibilidade que desenvolve o raciocínio combinatório, que é o que a gente está procurando em análise combinatória. Então, primeiro julgar o que eu posso falar na centena, da dezena, e depois na unidade para os resultados. Não tem como eu fazer uma animação para colocar um cada vez. Gostaria muito, mas não tem essa possibilidade não, tá? Então, o que eu fiz direto, né? Só explicando esse esquema. Nas centenas, eu tenho esses 3 algarismos que eu posso usar, o 4, o 5 e o 6. Para dezena, como eu já usei 4, ele tem que ser diferente de 4, sobrou o 5 e o 6. Primeiro ali, quando o 4 foi usado na centena. Se eu usar o 5 na centena, sobra o 4 e o 6. E se eu usar o 6 na centena, sobra o 4 e o 5. Sempre lembrando que ele tem que ser diferente do anterior. Para a unidade, se eu já usei 4 na centena e 5 na dezena, sobra 6 para a unidade. Se eu já usei 4 para a centena e 6 para a dezena, sobra 5 para a unidade. E se eu já usei 5 na centena, 4 na dezena, sobra 6 na unidade. E assim eu vou contando até 654. Você lê assim mesmo os números, ó, seguinte, 456, 465, 546, 564, 645 e 654, tá? Você segue ali as linhas e vai chegar lá nos resultados que vão compor a sua lista. O princípio fundamental da contagem, e aí eu vou relembrar o que a gente estava falando lá na definição, eu preciso repartir uma decisão maior em pelo menos 2 decisões menores. Então, quais são as 3 decisões? Escolher o algarismo que vai ocupar a casa das centenas, escolher os algarismos que vai ocupar a casa das dezenas e escolher o algarismo que vai ocupar a casa das unidades. Qual a quantidade de opções que nós possuímos? Se a gente for olhar aqui o anterior, ali na centena você vê que você tem 3 números diferentes, 4, 5, 6. Então, são 3 possibilidades. Para as dezenas, em cada um deles, você tem 2. Então, quando começa com 4, é 5 e 6, 2. Quando começa com 5, é 4 e 6, 2. Quando começa com 6, é 4 e 5, 2. Então, você sempre vai de 2 em 2. Na unidade, cada um deles você só tem quantos? Então, independente de quais, a gente diz que para centena você tem 3 possibilidades, para dezena você vai ter 2 possibilidades, nesse caso específico, e para a unidade você vai ter uma possibilidade, certo? Então, a gente tem lá 3 algarismos para a casa das centenas, 2 para a casa das dezenas e 1 para a casa das unidades. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente resolveria isso através de um produto, de 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Ok? O que a gente vai ter? Na lista a gente tem 6 possibilidades. Se a gente for ver a árvore de possibilidades, a gente também tem 6 possibilidades. Se a gente for ver o princípio fundamental da contagem, a gente também tem 6 possibilidades, certo? Todos eles têm que chegar na mesma resposta, que existem 6 números de 3 algarismos distintos. Qualquer uma das representações tem que dar exatamente a mesma quantidade de possibilidades. Muito bem. Aí a observação que eu já fiz em sala de aula que eu vou fazer aqui também, é que se você mudar a natureza dos números, se eu trocar aquele 4, 5 e 6 por 7, 8, 9, por exemplo, eu troco a natureza dos números, mas as quantidades são mantidas. Eu quero o número de 3 algarismos distintos, usando 7, 8, 9, que também são 3 algarismos. Tá? Conclusão, eu vou ter uns resultados diferentes. 789, 798, 879, 897, 978 e 987. Mas a quantidade de possibilidades ela é a mesma, igualzinha, tá?
Então, a gente vai ver que os problemas de análise combinatória, para a gente usar o princípio fundamental da contagem, elas não dependem da natureza dos objetos, mas da quantidade dos objetos. Por isso que, para a gente entender a análise combinatória, eu sei que é difícil no começo, você tem que abstrair quais são os resultados, pensar em quantos são os resultados. Tá? Vou mandar um PDF para vocês, aí vocês vão ler esses slides com calma. Então, vamos para assim. Aqui a complexidade do problema aumenta, tenho certeza que comecei pela parte de possibilidades. Então, eu tenho dois dados, de cara que não tem duas decisões para serem tomadas. Qual vai ser o resultado do primeiro dado, que eu chamei de dado A, e qual vai ser o resultado do segundo dado, que eu chamei de dado B, tá? Então, aí, para o dado A, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para o dado B, se cair um no primeiro dado, para o segundo dado, eu ainda tenho as opções. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para o dado, se caiu 2 no primeiro dado, para o segundo dado, eu ainda tenho a opção de 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante. E aí, forma esses resultados aí, esses pares ordenados. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, e até a nota final de 6 com 6. Cada par ordenado é um resultado. Você conta uma vez. Se você for contar, eu tenho 36 pares ordenados. 36 resultados possíveis com a árvore de possibilidades. Se eu for fazer a lista, eu vou pegar esse resultado das possibilidades e vou colocar entre chaves lá, formando um conjunto da letra C. Também vão ter 36 possibilidades. E o princípio fundamental da contagem? Eu pego lá a quantidade de possibilidades que eu tenho no dado A, e aí no dado A a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a quantidade de possibilidades que eu tenho no dado B. A gente vai ver no dado B que a gente também tem 6 possibilidades em cada um deles. Então, caiu 1 para o dado 2, eu ainda tenho 6 possibilidades. Caiu 2 para o primeiro dado. Para o dado 2, eu ainda tenho 6 possibilidades. Vai assim até, se cair 6 no primeiro dado, eu ainda tenho 6 possibilidades para o segundo dado. Tá? Então, eu tenho 6 possibilidades para o dado A e 6 possibilidades para o dado B, eu faço 6 vezes 6 igual a 36. E aí eu tenho a quantidade de resultados possíveis no lançamento de dois dados, com 36 resultados. Ok? Letra D. Quantos são os números de 3 algarismos que existem usando os algarismos 4, 5 e 6? De novo, o que mudou daquela letra B agora para a letra D? Que aqui não tem palavra distintos. Então, por exemplo, poderia entrar 444, que tem repetição, ok? Essa é a diferença da letra B para a letra D, ok? Então, vamos primeiro para a possibilidade. Eu tenho que formar 3 decisões, porque eu tenho um número de 3 algarismos. Então, eu tenho que descobrir quem são as centenas, as dezenas e as unidades. Então, vamos lá para eles. Aqui fica uma árvore gigante. Por quê? Porque para as centenas pode cair 4, 5 e 6. Para as dezenas também pode cair 4, 5 e 6 em cada um deles. E para a unidade também pode cair 4, 5 e 6 para cada um deles. Certo? E aí, você lendo através de cada linha, né? Tem lá o 444, 445, 456, você formando os números, num total de 27 números diferentes, ok? E aí, esses 27 números, eles podem ser representados numa lista, num conjunto entre chaves. Essa é a representação por lista. É claro que, quando eles fizeram lá naquele primeiro dia de aula, que eu não dei critério nenhum, muita gente não achou as 27 possibilidades. Quem foi em ordem crescente conseguiu. Você tem que ter um critériozinho para adotar a lista, tá? Senão você se perde completamente. Por isso que a árvore de possibilidades, eu prefiro que a lista tenha muitos casos, tá ok? E é mais fácil de enxergar também.
apesar de ficar enorme. O princípio fundamental da contagem. Eu tenho 3 decisões para tomar. O que vai ficar na centena, dezena e na unidade. Pode observar que na centena eu tenho 3 números, 4, 5, 6. Para a dezena, para cada um deles, eu também tenho 3 números. E para a unidade, para cada um deles, eu também tenho 3 números. Então, eu faço 3 vezes 3 vezes 3 igual a 27. Tanto faz a árvore de possibilidades, a lista ou o princípio fundamental da contagem, todos eles me dão 27 números diferentes. Tem cuidado que eu posso usar qualquer representação para resolver um problema, ok? Letra E última, antes das últimas observações. Em um campeonato com 5 equipes, cada time joga uma vez com os outros times. Quantas partidas serão realizadas? Beleza. Vamos começar a falar de possibilidades. Como que eu tenho que montar as partidas, para cada partida de um campeonato, não coloquei futebol, seria um campeonato de futebol, eu preciso de 2 times. Então, eu tenho 2 decisões para serem tomadas. Quem vai ocupar lá a posição do primeiro time e quem vai ocupar a posição do segundo time. Então, assim, para o primeiro time, eu tenho 5 equipes que eu chamei de A, B, C, D e E, tá? Nomeei aí com essa letrinha essas 5 equipes. E para o segundo time, o que você tem que considerar a princípio é que nenhum time joga contra si. Então, o time A, ele só vai jogar contra B, contra C, contra D e contra E. O time B só vai jogar contra A, contra C, contra D, contra E, nunca contra ele mesmo. O C é a mesma coisa, o D é a mesma coisa e é a mesma coisa. Te amo. E aí, só que depois, aí você vai montar as possibilidades, né? A contra B, A contra C, A contra D, A contra E. B contra A, B contra C, B contra D, B contra E. C contra A, C contra B, C contra D, C contra E. E assim você vai fazendo os resultados. Só que você tem que considerar também, lá no enunciado tem assim, cada time joga uma vez com outros times. Ou seja, se A joga contra B, o B não pode jogar contra A, porque A já jogou contra B, porque cada time só joga um com o outro uma única vez. Isso significa que cada vez que você tiver uma ambiguidade, você vai ter que descartar essa ambiguidade. E aí, eu selecionei de verde as ambiguidades. B contra A, que está aí de verde, é o mesmo que A contra B. C contra A é o mesmo que A contra C. C contra B é o mesmo que B contra C, que já foi contado anteriormente, né? Depois tem D contra A, D contra B e D contra C, que se correspondiam ao A contra D, B contra D, C contra D. E todos os 10 foram descartados porque já estão lá os anteriores, tá? Então, A com E é o mesmo que E com A, B com E é o mesmo que E com B, e assim a gente descarta. Na nossa lista, então, só vai entrar os jogos que estão em laranja. E aí na lista tem uma formalidade um pouquinho maior, que a gente monta os pares ordenados. A gente pode deixar A contra B. Então vai ficar entre parênteses A, vírgula B. Tá? Então A, B, aí C, aí D, aí E. Aí depois eu tiro o B com A, vai ficar B com C, B com D, B com E. E depois eu tiro os 2 primeiros, vai ficar C com D, C com E e D com E, para finalizar. De qualquer forma, se você for contar as possibilidades em laranja, você tem 10. Aqui na lista você tem 10. Como é que eu faço isso usando o princípio fundamental da contagem? Eu posso fazer usando o princípio fundamental da contagem? Posso. Só que eu tenho que considerar um fator de correção. Toda vez que você tiver pares ordenados iguais, ou termos ordenados iguais, você tem que dar uma chamada de fator de correção. Então, você está lá nessa árvore de possibilidades. Vi que A com B é igual a B com A. Eu sei que A com
C igual a C com A, eu sei que A com D é igual a D com A, e que A com E é igual a E com A, e assim vai. Ou seja, eles são iguais 2 a 2. Então, meu fator de correção aqui é 2. Então, como é que a gente começa o princípio fundamental da vantagem? Mesmo raciocínio da possibilidade. Eu tenho 2 times para serem formados, 2 decisões. Na primeira decisão a se tomar, eu tenho 5 possibilidades. Na segunda decisão que eu tenho a tomar, que é o segundo time, eu tenho 4 possibilidades. Por que 4? Porque nenhum time joga contra si. Então, eu tenho que descartar aquele time que está liderando ali o primeiro time, tá? Que é o caso ali do A. Aí, o quê? Esse D, sobram 4. Então, ficaria, se eu fosse usar o princípio fundamental da contagem, ficaria 5 vezes 4, 20. Tá? E como é que eu uso o fator de correção? Como o princípio fundamental é um produto, a forma de eu corrigir o produto é dividindo. Então, eu vou dividir por quanto? Por 2. Porque eles são iguais 2 a 2. Ah, vou dividir por 2 sempre? Não. Se forem iguais 4 a 4, vou dividir por 4. Se forem iguais 6 a 6, vou dividir por 6. Isso vai depender do problema em questão, tá ok? Então, nesse caso aqui específico, a gente vai dividir por 2, porque eles são iguais 2 a 2. O primeiro time, 5 possibilidades. O segundo time, 4 possibilidades, que dá 20. Mas se eu dividir isso aí por 2, eu vou chegar em 10. Então, pela área de possibilidade, eu tenho 10. Na lista, eu tenho 10. E no princípio fundamental da contagem, eu também tenho 10. Todos têm que ter o mesmo resultado, que no caso são 10 partidas realizadas. Tudo bem? Agora vamos para as observações finais. Qual é a vantagem de usar a lista? Eu visualizo todas as possibilidades, eu respondo através de contagem direta. Qual é a desvantagem? Não tem estratégia de ordenamento, alguma possibilidade pode faltar, e é inviável para um número muito grande de possibilidades. A gente vai ver que a maioria dos problemas de análise combinatória tem muitas possibilidades. 100 possibilidades é grande, mas 100 mil, 1 milhão, tem muitas possibilidades que fica inviável você listar 1 milhão de possibilidades na mão. Filho, não pode cantar. Por favor, tá bom? Você pode ficar aqui, mas quietinho, ó. Tá acabando, tá? A árvore de possibilidades. Você visualiza todas as possibilidades, responde também através da contagem direta, tem uma estratégia de ordenamento, mas é demorado, grande e também abre para uma grande possibilidade. A gente já viu ali que 27 possibilidades e 36 possibilidades, por exemplo, do dado, já fica grande. Imagina 104 possibilidades, é enorme. Apesar de ser pouca coisa, já é enorme para uma árvore de possibilidades, para uma lista, tá? Por isso que a gente acaba fazendo quase tudo pelo princípio fundamental da contagem, que é rápido, curto e viável para um número grande de possibilidades, e só que a desvantagem é que você não visualiza todas as possibilidades, só a quantidade, e ele é muito abstrato. Eu vou tentar encarar com ele pulando aqui atrás de mim, de qualquer forma. Então, assim, tem outras duas representações que eu vou dar para mostrar que aquelas 3 apresentações, que são a lista, as possibilidades e o princípio fundamental da contagem, eles não são representações exclusivas. Às vezes você pode resolver calma aí. Muriel, eu preciso que você vá lá fora, por favor. Mais 5 minutos a mamãe termina. Por favor, filho. Fecha a porta. Então, gente, ele está pedindo aqui, eu vou resolver esse problema usando um desenho. Eu posso resolver um problema usando um desenho sem problema nenhum, mas nem todos os problemas você vai conseguir usar desenho. Com aqueles 3, mesmo que você reduza para usar a lista e a possibilidade reduza para um universo menor,
para fazer uns testes e organizar o seu pensamento, você consegue resolver uma gama boa de problemas usando aquelas três representações. Não é o caso do desenho, por exemplo, nem da próxima representação que eu vou mostrar. Então, aqui, ó, de quantas formas uma bandeira, uma forma baixa, pode ser pintada utilizando duas das cores dadas? Como é que eu faço isso, né? Eu posso primeiro pensar na cor do retângulo. Se eu pintar o retângulo de azul, e eu tenho que usar duas cores, de acordo com o enunciado, o círculo não pode azul. Sobra o que para pintar o círculo? O laranja ou o verde. Agora, se a cor externa for laranja, sobra quais cores para pintar o círculo? Azul e verde. E se a cor externa for verde, sobra quais cores para pintar o círculo? Azul e laranja. Eu fiz desenhos e achei 6 resultados aí, 6 formas diferentes de pintar essa bandeira. É um tipo de representação, desenho, que é mais, nesse caso, um método auxiliar. Eu conseguiria resolver esse problema usando a lista de possibilidades de princípio fundamental, sem usar o desenho, por exemplo, tá? Então, use o desenho como uma forma auxiliar de representar um problema. Mais outra representação, né? Aquele problema que a gente já resolveu, de quantos são os possíveis resultados de lançamento de dois dados, a gente poderia usar uma tabela de dupla entrada. Essa tabelinha aí. Então, a gente vai ver os dadinhos na vertical, amarelo, meio laranjinha, né? Amarelo, meio laranja, que tem lá 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E na horizontal, de laranja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu pego a entrada da vertical, a entrada da horizontal e monto os pares ordenados. É fácil de organizar esses dados. Qual é o problema de usar a tela de dupla entrada? Você só tem duas entradas, ou seja, serve para duas decisões. Aí, se tiver três decisões, que é o caso do número de três algarismos, não tem como resolver por tabela dupla entrada. A não ser que você faça uma tabela 3D, que não é o caso. Então, a tabela dupla entrada é limitante, porque a gente só pode tomar duas decisões, pode tomar nenhuma, nem três, nem quatro. Apenas duas decisões, extremamente limitantes, tá? Mas existe, você acharia aí também os mesmos 36 resultados, certo? E aí eu tenho essa tarefinha apenas nessa aula de hoje, que eu já resolvi ela no quadro. Quem não tem, ou procura lá nas fotos ou no caderno, se copiou e vai postar lá na plataforma, beleza? A aula de hoje termina aqui, na quinta-feira a gente vai ver uns exemplos resolvidos das três representações. Eu gostaria que vocês estivessem usando esse treino, por favor. É muito importante nesse momento você usar as três representações, por mais que você tenha dificuldade, tá? Tem que fazer do seu jeitinho, não importa se vai estar certo ou errado a tarefa, tá? Que são a lista, as possibilidades e princípio fundamental quantidade. É claro que na tarefa 1, já tem uma colinha, eu preciso lançar uma moeda, é uma tarefa simples, você só vai conseguir usar a lista. Mas na 2, que eu vou lançar 2 moedas, e na 3, que eu vou lançar 3 moedas, eu já consigo repartir em decisões menores, aí eu consigo dar todas as 3 representações. Ok? Até a próxima aula, que a gente vai, depois dos exemplos, de começar as estratégias. Ok? Beijinhos.